lugar manifestar a minha gratidão. Eu, juntamente com a minha esposa, pelo convite, pela alegria de estar aqui mais uma vez. Quando o Fabiano entrou em contato comigo, eu disse sim, imediatamente. Alguns obstáculos apareceram no meio do caminho, mas Deus é gracioso e permitiu que tudo transcorresse bem e nós estivéssemos aqui. Eu espero que esses dias sejam dias abençoados para os irmãos e todos nós. Vocês já têm conhecimento do tema. Eu não sei se o pastor Fabiano distribuiu o boletim com os... Então, todos já têm conhecimento. A gente vai desenvolver. Vamos desenvolver o tema Vivendo com Integridade. São 6 palestras. A primeira palestra será no Salmo 26. As demais palestras no livro de Jó, no capítulo 31. Nesse capítulo nós vamos fazer 5 palestras sobre o viver em integridade. Tá certo? Entenderam? Muito bem. E agora, como eu disse, Salmo 26. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 26. Falar em Bíblia, eu não sei se vocês usam a versão corrigida fiel, né? Então vai destoar um pouco aqui da leitura. Se eu soubesse, eu tinha adaptado. Eu vou tentar nas próximas palestras, hoje à noite, começar a adaptar para não ter esse choque. Mas hoje, levar associando aí, vai dar bem pertinho. Tá certo? Então eu quero ler apenas o versículo 1. Tá? E você vai manter a Bíblia aberta. Eu vou ler o versículo 1 e depois vocês fazem a leitura na versão que vocês têm, tá certo? Versículo 1. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Confio no Senhor sem vacilar. Agora vocês, 26:1. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Muito bem. Então muda aí, sinceridade para integridade, mas você vai ver que vai dar no meio. Certo? Então vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso coração jubila de alegria de estar reunido com os nossos irmãos. É o teu povo, como nós cantamos, comprado, o sangue precioso do teu Filho, e pela oportunidade de estarmos juntos, cantando louvores a Ti, estudando a Tua Palavra, meditando, e rogamos que o Teu Espírito aplique essa mesma palavra ao nosso coração. Amém. Nos colocamos diante da Tua santa presença nesta noite, com temor e dependência. Abre, Senhor, os nossos olhos para ouvir a Tua voz. Abre os nossos olhos para enxergar a verdade. E sonda o nosso coração, enquanto a Tua palavra é anunciada. Livra-nos de toda máscara, de toda dureza e de toda distração. Amém. Rogamos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para entendermos as Escrituras. Amém. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua verdade. Fala conosco, Senhor, e nos modela a segunda imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Qual é o título da mensagem? Muito bem. A mensagem de hoje é, qual é o título? Eu nem dei o título ainda. Né? Eu nem dei. Ali é o tema geral do retiro, que vai se desdobrar
em 6 mensagens. Cada uma tem um título específico, subordinado a esse tema. E o tema de hoje é Vivendo acima de qualquer suspeita. Ó, desafiador o tema, né? Título, qual é o título? Quem lembra? Uma coisa é antes do café. Se eu perguntasse depois da janta, vamos todos. Qual é o título? Agora sim, melhorou. Melhorou bastante. Muito bem, meus irmãos. Vivemos dias em que é fácil parecer correto. Deixa eu abrir logo um parênteses aqui. Eu estava perguntando, eu ofereci 3 temas ao pastor Fabiano, né? E ainda tinha 2 que eu podia oferecer. Eu vou oferecer esses 3 e torcendo que ele não escolhesse esse tema, né? E foi o tema exatamente que ele escolheu. Mas a providência tem nos guiado de modo tal, vai ficar muito fácil associar com a realidade que estamos vivendo no Brasil e Brasília, né? O quanto nos falta de integridade nos homens que estão em autoridade, né? Mas também a vida da igreja de forma geral. Fechei o parênteses. Então vamos lá, de novo. Vivemos dias em que é fácil parecer correto, mas cada vez mais difícil ser correto. Meus irmãos, uma reputação pode ser construída, integridade não. Integridade não. Reputação depende de quem está olhando. Integridade depende de quem você é diante de Deus. Completamente diferente, né? Porque eu posso usar máscaras, eu posso viver uma vida dupla, eu posso maquinar e diante dos homens viver de modo a ter uma boa reputação. Mas isso não é integridade. Integridade é aquilo que você vive diante de Deus, e como reflexo daquilo que você vive diante de Deus, você vive naturalmente diante dos homens, né? Então, com isso quero mostrar que é possível enganar pessoas, mas não é possível enganar o Senhor. É exatamente aqui que o Salmo 26 nos confronta. Davi não escreve esse salmo num momento confortável, não, pelo contrário, ele escreve esse salmo no momento em que está sendo acusado injustamente por ímpios e que precisa desesperadamente que Deus intervenha, trazendo livramento na sua vida. Mas ainda assim, vocês podem perceber, ele abre o salmo afirmando: tenho andado na minha integridade. E ele encerra o salmo no versículo 11 dizendo: ando na minha integridade. Na versão de vocês, sinceridade. Sinceridade diante de Deus e diante dos homens, né? Então perceba, Davi não fala de um ato isolado, mas de um modo de vida contínuo diante do Senhor. Ele diz: olha, não é circunstancial a minha integridade, não, a minha integridade é o meu estilo de vida. E essa não é a primeira vez que Davi fala disso. No Salmo 15 ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no tabernáculo do Senhor? E ele responde: aquele que vive com integridade. No Salmo 24 ele faz a mesma
mesma pergunta e dá a mesma resposta: quem pode habitar na presença do Senhor? E a resposta é: o que vive em integridade. Então, queridos, a Escritura é clara: viver diante de Deus exige integridade. Mas não uma integridade negociada. Eu vou explicar isso para vocês. Não uma vida que esconda pecados e tenta compensá-los com áreas boas. Faz algumas coisas certas como compensação. Quem sabe até a frequência da igreja, quem sabe até dá o seu dízimo e faz outras boas obras de misericórdia, atos de obediência esporádica, boas áreas, e tenta fazer uma compensação dessa integridade parcial, como se fosse possível barganhar com Deus. O texto que nós vamos analisar nesta noite não permite negociação. Ele nos leva ao lugar mais profundo. Que lugar é esse? O coração diante de Deus. Não tem como negociar diante de Deus. E aqui está algo essencial. A integridade bíblica não nasce com medo da exposição. Eu sou íntegro porque eu tenho medo de me expor e as pessoas conhecerem a minha vida e falarem assim. Não. A integridade bíblica nasce da consciência de viver diante de Deus. Aquela consciência que tudo que fazemos diante de Deus. Nem mesmo podemos pecar escondido de Deus. É daí que nasce a integridade bíblica. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Veja, se integridade não é aparência, se não é reputação, aquilo que as pessoas pensam de mim, simplesmente, se não é uma performance religiosa, então como é que a integridade se revela na prática? Essa é a pergunta. Como é que a integridade se revela na prática? Como saber se estamos de fato vivendo diante de Deus com um coração íntegro, inteiro? Como essa integridade deixa marcas concretas na rotina, nas escolhas, nos pensamentos silenciosos? O Salmo 26 descreve a integridade como uma vivência acima de qualquer suspeita. Lembra o título da mensagem de hoje? Vivendo acima de qualquer suspeita. Em outras palavras, isso é viver com integridade. E o primeiro sinal desse estilo de vida, eu quero apresentar 3 sinais desse estilo de vida, para que você vá fazendo um autoexame e perguntando para si mesmo, diante do que foi apresentado, confrontando a minha vida, eu estou vivendo de forma íntegra? O primeiro sinal desta vida íntegra é viver sem nada esconder. Viver sem nada esconder.
Isso está nos versículos de 1 a 3 do Salmo 26. A gente vai ler pausadamente, um a um, certo? Agora vamos ler o versículo 1 para a gente entender. Davi diz assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado. Lembre-se que eu disse que ele está sendo perseguido injustamente por homens ímpios, e ele está clamando a Deus: intervenha e seja o seu defensor. E ele diz: faze-me justiça, Senhor, porque os homens que me perseguem só fazem injustiça. E qual é a razão que ele dá para que Deus faça justiça? Intervenha: pois tenho andado na minha integridade. Olha, ele não está dizendo isso para mim, ele está dizendo isso para Deus, que conhece o coração, que conhece Davi por dentro e por fora. Pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Que maravilha! Davi vem a Deus com confiança. Por quê? Por quê? Porque não tem nada a esconder. Uma pessoa que tem alguma coisa a esconder, ela não pode aproximar-se de Deus com confiança. Agora entenda uma coisa: Davi aqui não está se declarando perfeito, mas íntegro em relação às acusações injustas que ele estava recebendo. Ele está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu tenho um coração inteiro, meu coração não é dividido. Ora confio em Ti, ora não confio. Ora ando nos Teus caminhos, ora fujo dos Teus caminhos. Para a gente não cair no legalismo, vamos entender uma coisa: integridade não é nunca cair. Fulano é íntegro a ponto de nunca cair. Não, isso não é integridade. Integridade é não viver uma vida dupla diante de Deus. É não viver uma vida dupla diante de Deus. E aqui está o grande perigo, meus irmãos. Porque o perigo não é apenas enganar os outros, mas enganar a si mesmo. Você vai viver nessa vida dupla de modo tal que você chega a um ponto que engana a você mesmo. Me fez lembrar uma história agora interessante. Sinceramente não estava no escrito, mas me fez lembrar. E eu vou contar porque em retiro a gente tem tempo aqui tranquilo para fazer. Um homem roubou, foi preso e contratou um advogado. E o advogado disse: olha, você tem que negar em juízo, você vai para a audiência, tal, você tem que negar. Diga: não roubei, não roubei, não roubei. E assim ele fez. Todas as vezes se apresentava diante da justiça e dizia: não roubei. Bom, o advogado conseguiu libertá-lo. Nesse dia, o advogado foi buscá-lo na prisão. Quando os dois estão caminhando já no pátio, fora da prisão, em direção ao carro do advogado, ele puxou assim a camisa do advogado, se apatou numa dúvida. O advogado: e era? Ele olhou assim para o advogado e disse: diga uma coisa, eu roubei ou não roubei? Então é isso. Essa vida dupla tem a capacidade não apenas de enganar os outros, mas enganar a você mesmo. Agora eu vou contar uma outra história que está no escrito, né? Havia um cristão bastante conhecido como um homem exemplar. E um dia ele está numa viagem
ele e uma senhora que estava ao lado dele, eles pararam para comprar um negócio e receberam o troco. E foi um lanche que eles compraram, tal, e ele pôs o troco na bolsa. Mais adiante eles pararam num lugar sombreado, que queriam lanchar, e quando meteram a mão para pegar o sanduíche, e rapaz, estava uma nota, uma grana violenta ali dentro da bolsa. O balconista deu um troco errado. Aquilo ali moveu o coração dele. Disse: não, a gente tem que ir lá devolver esse dinheiro, não é nosso, vamos lá. E eles voltaram de uma certa distância, chegaram lá, procuraram o gerente, disse: olha, nós contaram a história, tal, nós viemos aqui para devolver o dinheiro. O gerente ficou assim, abismado com a atitude deles, encantado, disse: que maravilha, isso precisa ser propagado. Olha, vamos chamar uma emissora para vir aqui com um repórter, para você dar o testemunho. Eu vou chamar, eu vou ligar. Aí ele chegou assim no ouvido do gerente e disse: não faça isso, por favor. O gerente disse: mas por quê? É que a mulher que está ao meu lado não é minha esposa. Ela é casada com outro homem. Veja, esse homem se mostrou íntegro numa área e relaxado em outra. Integridade seletiva não é integridade. O homem íntegro, quando eu digo homem, homem e mulher, é coerente em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Irmãos, Cristo nos chama a viver a uma vida de integridade. Davi estava tão seguro da sua integridade, preste bem atenção nisso, que chamou o próprio Deus para julgar o seu caso. Olha o versículo 2, o que ele diz: examina-me, Senhor, prova-me e sonda-me o coração e os pensamentos. O coração e os pensamentos. Agora observe aqui a progressão: examina-me, prova-me e sonda-me, lá no mais profundo do meu ser, inclusive as minhas motivações, os meus pensamentos. Davi não tem medo da luz, porque ele anda na verdade. Ele tem a consciência limpa diante de Deus. Irmãos, consciência limpa, volto a dizer para a gente não cair no legalismo aqui, não é a que nunca falha, mas a que quando falha se arrepende. Se arrepende imediatamente. E aí eu pergunto a você: se Deus sondasse hoje os seus pensamentos, o que ele encontraria? Davi podia orar assim, porque sua consciência estava alinhada com a graça. E aqui está algo crucial: viver com integridade diante de Deus não é apenas cumprir regras, não é apenas evitar escândalos, não é apenas aparentar retidão, é andar com a consciência limpa. Sabe por quê?
porque a graça e a verdade caminham juntas. Graça sem verdade se torna desculpa, e verdade sem graça se torna um peso muito grande. É a consciência que sabe que falhar é humano, mas que a falha não define nosso valor em Cristo. Então pense bem. Há pessoas que vivem apenas temendo a exposição, calculando passo a passo, escondendo cada fraqueza. Sabe que caminho ele está? No caminho de uma consciência cauterizada, de se tornar cada vez mais insensível ao seu próprio erro. Isso endurece-lhe o coração e engana a própria alma. Coisa terrível. Você engana a sua própria alma. Mas a consciência limpa se entristece quando erra, confessa, se arrepende e volta para Deus. Portanto, andar em integridade não é perfeição sem pecado, é simplesmente não viver uma vida dupla. É ser o mesmo diante de Deus, em público e em culto. Afinal, tudo que fazemos na presença de Deus. Todo o nosso pecado provém da perda dessa consciência que Deus está presente. Porque se tivéssemos consciência naquele instante que estamos ali pecando, que Deus está diante de nós, jamais pecaríamos como pecamos. Ora, perceba como Davi une a bondade, ou a graça e a verdade. São coisas inseparáveis. Davi une essas duas coisas. Veja o versículo 3: pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos. O que é que ele tem perante os olhos? A bondade de Deus. E tenho andado na tua verdade. Aqui está o coração do Salmo 26. Perceba a ordem. Primeiro, a bondade de Deus diante dos olhos. Depois, a caminhada na verdade. Davi não diz: tenho andado na tua verdade porque sou forte. Ele não diz isso. Ele diz em essência: consigo andar na tua verdade porque mantenho a tua bondade ou a tua benignidade diante de mim. Deus é bom. A integridade começa na visão antes de aparecer na prática. Aquilo que domina os nossos olhos governa os nossos passos. Quando a benignidade do Senhor, isto é, sua graça, sua misericórdia, seu amor fiel, estão diante dos nossos olhos, nosso coração não precisa fingir, não precisa construir máscara, não precisa negociar com o pecado. Por que isso? Resposta: porque quem vive consciente da graça não vive tentando provar valor, vive respondendo ao amor recebido. Aqui está algo profundo, meus irmãos. A integridade não nasce da nossa força moral,
nem da nossa disciplina pessoal, nem da pressão religiosa do nosso meio. Ela só é possível porque Cristo habita em nós e o Espírito Santo nos capacita a viver coerentemente diante de Deus e dos homens, e isso é ato da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Amém. Sem Cristo, integridade vira performance. Com Ele, torna-se fruto. O Espírito não nos ajuda a sustentar uma imagem, Ele nos transforma de dentro para fora. É por isso que Davi une aqui a benignidade e a verdade, a graça que sustenta, a verdade que orienta. Ó Senhor, porque eu sou sustentado na Tua graça, os meus passos são orientados a viver uma vida sincera, de confiança em Ti. Está entendendo? Isso se chama dependência da graça de Deus. Esse é que é o problema, porque por nós mesmos não conseguimos andar em integridade. A graça impede o desespero, porque nós falhamos. A graça impede o desespero. A verdade impede a duplicidade. Quando mantemos a cruz de Cristo diante dos nossos olhos, a mentira perde o encanto, o pecado perde o disfarce, e o coração encontra força para permanecer inteiro, para levantar-se, mesmo quando fez algo que não é íntegro. Isso é vida cristã, meus irmãos. Vida dependente da graça de Deus. Aí sim vamos poder dizer: a tua graça é melhor do que a vida. Então, entenda isso: integridade não é autopreservação moral, é a resposta que damos à misericórdia de Deus. Amém. A bondade de Deus, quando nos lembramos que Deus foi tão bondoso conosco, e isso é terrível, terrível, porque aqui está a malignidade do pecado. Pecamos com aquilo que Deus nos dá, não contente com aquela situação que Deus nos colocou, fazemos coisas erradas que não são íntegras, para avançar na direção que o nosso coração deseja. Mas se tivermos a bondade de Deus diante dos nossos olhos, sem esquecer do que éramos, de onde Ele nos tirou, o que Ele fez conosco, onde Ele nos colocou, nosso coração se encheria de contentamento, e jamais nos arriscaríamos a fazer algo para macular essa bondade, para entristecer o próprio Deus, que foi tão bondoso e que é tão bondoso conosco, e que é tão bondoso conosco. E é por isso que Davi andava em integridade, porque eu tenho a tua bondade diante dos meus olhos. Essa é a resposta, meus irmãos. A grata misericórdia de Deus. Amém. Quanto mais contemplamos a benignidade do Senhor, mas naturalmente andamos na sua verdade. Olha, vê que está fora de você isso. Está fora de você. Você por si só não pode fazer nada para andar em integridade. Então lembre-se, Davi começou o salmo mostrando que integridade se começa onde? No coração, não é isso? Vivendo sem nada esconder diante de Deus.
sem nada esconder diante de Deus. Ele também se manifesta, mas agora você vai ver que ele passa a mostrar que a integridade não se limita ao que acontece em segredo. Ela também se manifesta em nossas escolhas públicas, especialmente na companhia que mantemos. Por isso, viver acima de qualquer suspeita é, em segundo lugar, viver separado da comunhão com os ímpios. Isto é, sem praticar as coisas que os ímpios praticam. Isso nós vamos ver nos versículos de 4 a 8. Então, eu acho bonito demais isso, porque ele começa o salmo afirmando o que ele é. Agora ele vai dizer a Deus o que ele não faz. Ele vai dizer o que não faz. Isso aqui é interessantíssimo, porque integridade se revela pelo que recusamos. Pelo que recusamos. Veja o versículo 4. Não me tenho assentado com homens falsos, isto é, hipócritas, nem com os dissimuladores, os fingidos, não me associo. Quando Davi diz, não tenho me assentado, ele não está falando aqui de isolamento social, mas de identificação espiritual. Você está entendendo isso? É o Salmo 1 em prática, como nós cantamos aqui. Não é possível caminhar com Deus e abraçar os valores do pecado. Veja, temos que ser separados, mas não somos separados por arrogância. Somos separados porque fomos unidos a Cristo. Essa união redefine nossas companhias, nossos afetos, nossos caminhos, e não permite associar-se às práticas daqueles que negam a Deus. Temos que ser diferentes. Ser diferentes. E aí veja o que Davi diz no versículo 5: aborreço a súcia. Súcia é a congregação, o ajuntamento de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Note que Davi vai além aqui. Perceba, aborreço aqui é odeio, viu? Odeio. Ele não apenas evitava a comunhão, mas rejeitava o modo de vida deles. Rejeitava o modo de vida dele, porque sabia que a convivência prolongada modela o coração. Quem anda junto acaba pensando junto. Calvino faz a seguinte observação: Davi teme que, ao se envolver com os ímpios, esqueça a congregação de Deus. Meus irmãos, quantos começaram convivendo e terminaram abandonando o convívio dos santos e o culto? Entretanto, é importante dizer que é necessário equilíbrio bíblico, pois separar-se dos ímpios não significa viver isolado do mundo. Paulo explica isso lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. Que se fosse assim, teríamos de sair do mundo. Veja o equilíbrio bíblico. O cristão deve evitar a comunhão íntima com ímpios, mas não pode fugir de sua responsabilidade de ser sal e luz no meio deles.
Afinal, ele não pode cumprir a grande comissão isolando-se dos incrédulos. Mas também não tem que fazer como alguns agora nesse tempo estão fazendo, sambando lá na... Me fugiu o nome. Sapucaí. Na Sapucaí, né? Entendeu? Não é assim. Então é necessário ter equilíbrio cristão, separados em santidade, mas presentes em missão. Qual é o grande problema hoje porque a igreja não faz evangelismo? É que aqueles amigos seus que não eram crentes, depois que você se converteu, nunca mais você conversou com eles. E quem é que você vai evangelizar? Se você se isolou dessa maneira, você deve sim separar-se em santidade. Você não deve associar-se às práticas pecaminosas dele, mas você não pode separar-se totalmente dele. Ele é o foco da sua evangelização, do seu convite para vir à igreja. Eu acho muito bonito, porque Davi, para mostrar essa separação, ele agora vai usar uma linguagem de culto. A cena de alguém que se purifica para se aproximar de Deus. Vejam os versículos 6 e 7. Ele diz assim: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Preste atenção a esse detalhe aqui. Olhe para mim. Na lei, os sacerdotes precisavam lavar as mãos e os pés antes de se aproximarem do altar. Está lá em Êxodo, no capítulo 30, versículos 20 e 21. Certo? Davi está com essa cena em mente. Ele diz: olha, Senhor, eu me aproximo de ti, mas eu lavo as minhas mãos na inocência. Esse gesto dos sacerdotes simbolizava pureza diante de Deus. Então eles expressavam com esse lavar de mãos e pés que estava se apresentando diante de Deus limpo. Davi toma essa figura para declarar que também havia se purificado, mas não apenas com água, como faziam os sacerdotes naquele momento, mas com um arrependimento sincero. Davi diz, é como se ele dissesse: Senhor, naquilo que eu pequei, naquilo que eu errei, naquilo que eu não agi com integridade, eu me aproximo de ti com as minhas mãos lavadas na inocência. Como? Arrependendo-se dos meus pecados. É isso, meus irmãos. Não somos infalíveis. Andar em integridade envolve esse aspecto. Sempre que erramos, imediatamente reconhecer o erro, pedir perdão e voltar-se para Deus. Porque aí pode ocorrer o grande perigo de não ter mais sensibilidade para ver que o sinal está amarelo, e daqui a pouco ficamos daltônicos, né? O sinal está vermelho e a gente está pensando que está verde. Entendeu? E aí estamos fazendo coisas erradas diante de Deus. Então, ao contrário dos hipócritas, ou melhor, vou apontar um hipócrita que fez isso: Pilatos. Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos na inocência. O que foi aquele gesto dele? Foi um gesto de integridade? Não. Foi de quê? Hipocrisia. Aparência, apenas aparência, né? Apenas aparência. Lava as minhas mãos na inocência. Mas ele permaneceu culpado. Davi se apresenta diante do Senhor com o coração limpo,
já purificado pelo seu arrependimento. Por isso, veja o que ele tem a capacidade de dizer no versículo 8. Olha aí, no versículo 8. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Isso aqui faz um grande contraste, porque os ímpios usam a religião como fachada, mas o homem íntegro ama a presença de Deus e a casa de Deus. Para ele, a igreja não é peso, mas prioridade e prazer. E aqui vai a pergunta pastoral: com quem você prefere estar? Está pensando? Veja, até aqui o Salmo nos mostrou que viver acima de qualquer suspeita significa, em primeiro lugar, vamos, olhando para mim, eu sei que você tem um modo de ativar a memória baixando a cabeça, mas olhando para mim, vamos, viver em primeiro lugar, viver sem nada esconder. Em segundo lugar, viver sem vida dupla. Viver sem vida dupla. Esse é um ponto, né? Nenhuma aliança com o pecado. Nenhuma aliança. Viver separado com os ímpios é nenhuma aliança com o pecado. Entendeu? Nenhuma aliança. E muitos cristãos dentro da igreja estão com atitudes ímpias. E não é porque eles são cristãos com atitudes ímpias que você vai associar-se a eles. Mas o salmo ainda não terminou, tá certo? Só fui até o versículo 8. Tem quantos versículos o salmo? 12. Agora Davi nos conduz ao desfecho inevitável de uma vida sem integridade. Porque a forma como vivemos hoje define como nos colocamos diante de Deus no dia do juízo. Olha, integridade não é coisa apenas para o presente, é também coisa para o futuro. Eu vou repetir isso. A forma como vivemos hoje define como nos colocamos diante de Deus no dia do juízo. E a pergunta é simples: como queremos estar naquele dia? Nossas escolhas presentes vão modelar nossa posição no juízo final. Entendeu? Parece que a gente esquece isso, né? Que haverá um dia de juízo, onde o coração será completamente descoberto. E cada um vai receber do Senhor segundo as suas obras. Por isso Davi, por fim, passa a nos mostrar que viver acima de qualquer suspeita, ou viver com integridade, é viver sem temer o juízo divino. Que maravilha! Você poder viver sem temer o juízo divino. Olha, eu sei que tem muitos crentes vivendo, talvez ele não quer nem pensar em temer o dia do juízo final, porque ele acha que está fazendo coisas erradas, mas que vai chegar um tempo que ele vai mudar. É só uma coisa, um tempo que ele precisa resolver algumas questões na vida dele, e precisa ganhar mais dinheiro, coisa desse tipo, e aí vai fazer essas coisas erradas, mas vai chegar uma hora que ele imagina que vai largar tudo isso. Mas ainda assim ele vive com temor de juízo temporário. Se qualquer coisa lhe acontece no decurso aí da sua vivência, ele associa imediatamente ao seu estilo de vida pecaminoso. Agora, aquele que vive com integridade não faz esse tipo de associação. Ele vive sem temor do juízo divino, seja ele temporário ou permanente. Então veja, e aqui tem uma coisa interessante. Davi sabia que não podia impedir
que os hipócritas estivessem presentes no culto, mas ele também sabia que não podia ser confundido com eles. Por isso, depois de falar sobre o coração diante de Deus e sobre as companhias que ele escolhe neste mundo, Davi agora volta seus olhos para o fim último de todas as coisas, o dia em que cada vida será avaliada diante do Senhor. É aqui que a integridade mostra o seu peso eterno. Versículos 9 e 10. Veja o apelo que ele faz. Ele já disse a Deus que não vivia como aqueles ímpios viviam, e ele agora diz: não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de subornos. Meus irmãos, prestem bem atenção. O perigo não é apenas morrer, é ouvir o próprio nome sendo contado entre aqueles que viveram longe de Deus. É estar na assembleia final e perceber que se viveu apenas uma fé aparente. Isso é um grande perigo. Davi treme diante dessa possibilidade, e nós deveríamos tremer diante disso. Eu quero que sua mente pense agora comigo. Imagine duas pessoas sentadas no mesmo banco da igreja durante anos. Ambas ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos hinos, os mesmos salmos, participam das mesmas reuniões, mas uma vive íntegra, inteira diante de Deus, sem vida dupla. Não é impecável, viu? Sem vida dupla. Talvez ele peque muito, mas sempre se arrependendo diante de Deus. E a outra cultiva pecados secretos, que não tem nenhuma disposição de abrir mão deles, como se Deus não conhecesse cada um desses pecados. E no dia do juízo, não será aquele banco que os identificará. O que é que vai identificar um e o outro? O coração. Se o coração é íntegro ou não, se é dúbio ou se é inteiro. Imagine esse momento, quando toda a humanidade estiver reunida, quando reis e servos estiverem lado a lado, quando pastores e membros estiverem na mesma fileira, e não haverá mais púlpito, não haverá mais máscara, não haverá mais tempo para ajustar a vida, haverá apenas luz, a luz da santidade de Deus, iluminando cada intenção, cada pensamento, cada pecado oculto, cada motivação escondida. E Davi não queria ter a porção desses que não vivem em integridade. Davi não queria a porção deles na eternidade. Por quê? Por que ele não queria a porção deles na eternidade? Porque nunca quis a comunhão deles em vida. Nunca quis viver como eles viviam. Então, Senhor, não conte a minha alma com a deles. É por isso que ele clama: Senhor, não colhas a minha alma com a dos pecadores.
Davi sabia que não adiantava viver a vida dos ímpios e desejar morrer a morte do justo. Vocês conhecem Balaão? Ele orou a Deus e disse assim: Senhor, que eu morra a morte dos justos. Está lá em Números 23, 10. Mas como é que Balaão viveu? Viveu a vida dos ímpios. Os ímpios estão vivendo sem integridade. Eles têm a esperança de morrer a morte do justo, porque em parte ele tem integridade parcial, pela graça comum que há nele, pelos elementos morais dos mandamentos de Deus que estão em seu coração. Eles sabem que algumas coisas são erradas, então tem áreas que eles são firmes em suas convicções, mas em outras não. Isso não satisfaz a Deus uma integridade parcial. Quem hoje se associa com pecadores na sua alegria, também será contado com eles no seu sofrimento. Mas quem rejeita essa comunhão pode orar com fé e dizer assim: Senhor, não juntes a minha alma com a dos pecadores. Foi exatamente isso que Davi fez. Agora tem uma coisa linda aqui, linda, meus irmãos, linda. É que mesmo com todas as declarações que Davi faz aqui da sua integridade, e dizendo a Deus, e sabendo que ele era íntegro, porque ele tinha uma consciência limpa, Davi sabia que a sua segurança última dependia da misericórdia de Deus. Por isso, veja como ele conclui o Salmo, versículos 11 e 12. Quanto a mim, isso aqui é como um parêntese, ele começa com integridade, termina com integridade, o que está dentro é o desenrolar. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem misericórdia, e tem compaixão de mim. Entendeu? O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Para mim esse é um dos versículos mais bonitos. Observe algo importante aqui. Davi reafirma a sua integridade, mas imediatamente clama por misericórdia. Isso aqui é profundamente revelador. O homem íntegro não é autossuficiente. Não é autossuficiente. Ele sabe que se permanece de pé é porque o Senhor o sustenta. Ele é gracioso com os demais que não estão andando em integridade. Ele é compassivo, ele é compreensivo, ele é paciente. Porque ele sabe que se ele anda em integridade, é Deus quem o sustenta por sua graça. Quando Davi diz assim: quanto a mim, ando em integridade, isso aqui não é orgulho espiritual, é consciência de direção, é decisão perseverante. Mas logo ele acrescenta: livra-me e tem compaixão de mim. Ou seja, sua integridade não o torna independente da graça. O legalista, ele faz com que a sua suposta integridade o torne independente da graça, porque ele acha que anda na verdade. Meus irmãos, o que é a verdade sem graça? Senão a desgraça. Que valor tem nessa verdade? Os amigos de Jó
achavam que estava na verdade, mas não tiveram nenhuma graça manifesta em relação a Jó. É então que Davi declara, que declaração linda que ele diz assim: o meu pé está firme em terreno plano. Qual é a imagem aqui? O pé firme em terreno plano. É a imagem de estabilidade, a imagem de segurança, de firmeza depois do perigo. Terreno plano é o oposto do terreno escorregadio. É o lugar onde não há tropeços ocultos. É o lugar onde não há tropeços ocultos. Nem armadilha escondida. Davi diz ter o pé firme, não porque confia na própria força, mas porque sua confiança está no Senhor. Quem vive em integridade pode enfrentar o presente sem máscara e o futuro sem pânico. Por isso, o resultado é esse: adoração. Nas congregações bendirei o Senhor. Integridade desemboca em louvor. Consciência limpa produz adoração livre. Meus irmãos, entendam isso. Quem vive diante de Deus durante a semana pode bendizer a Deus publicamente no culto, sem peso, sem fingimento, sem medo. Eu concluo. Irmãos, perceberam que o Salmo 26 nos chamou a viver sem máscaras diante de Deus? Nenhum de nós vive esse salmo perfeitamente. Preste atenção nisso. Nenhum de nós vive esse salmo perfeitamente. Todos nós falhamos. Todos nós tropeçamos, todos nós conhecemos a luta entre aquilo que professamos e aquilo que praticamos. Então surge uma pergunta decisiva: então, pastor, como viver acima de qualquer suspeita? Se é assim, sendo quem somos? A resposta do Salmo 26 não termina em Davi. Se a gente olhar para Davi, nós não vamos encontrar a resposta, porque daqui a pouco você vai olhar para um incidente na vida de Davi, né, de que ele vai cometer misérias. Vai quebrar os 10 mandamentos de uma vez só. Vai quebrar o primeiro mandamento, naquele caso de Batseba, com Urias, tomando outros deuses diante dele. Quebra o segundo mandamento, se curvando a ele. Quebra o terceiro mandamento, porque ele clamava continuamente, ele continuava indo para o templo, continuava prestando seus cultos no nome do Senhor. Quebra o quarto mandamento, porque todo sábado ele estava ali no culto como um grande hipócrita, prestando o seu culto, sem integridade, sem confessar o seu pecado. Você sabe que Davi só veio confessar o seu pecado 14 meses depois. A criança nasceu e ele estava se endurecendo cada vez mais. Se Deus não toma a iniciativa de mandar o profeta Natan confrontá-lo, Davi ainda ia demorar-se muito tempo no seu pecado. Quebra o quinto mandamento, ele quebrava o quinto mandamento, desonrando a grande autoridade de Deus. O sexto nem se fala, porque ele matou Urias. O sétimo, pior ainda, porque ele adulterou.
O 8º porque ele roubou a mulher lá do outro homem. O 9º porque ele mentiu, embebedou Urias. E o 10º porque ele cobiçou. Quebrava os 10 mandamentos. E nós não vamos encontrar em Davi essa resposta. Jesus é o único que viveu em integridade perfeita, sem máscaras, sem duplicidade, sem incoerência diante de Deus e dos homens. Cada palavra, cada decisão, cada passo de Jesus foi vivido inteiramente diante do Pai, em obediência, em verdade, sem divisão de coração. Jesus tinha um coração inteiro para o Pai. Na cruz, a integridade perfeita de Cristo foi colocada no lugar da nossa culpa. E pela fé, a justiça dele é creditada a nós. Amém. Por isso, não buscamos integridade para sermos aceitos. Buscamos integridade porque já fomos aceitos em Cristo. Amém. Os nossos olhos têm que estar postos na misericórdia de Deus que nos alcançou. Portanto, quando falhar, porque falharemos, todos nós falharemos, não se esconda. Aqui é que reside a diferença entre aquele que é e o que não é. Não se esconda, não fuja, não construa máscaras. Corra para Cristo, confesse, arrependa-se, levante-se e continue andando em integridade, porque no fim haverá um dia em que tudo o que foi oculto será revelado. O sorriso público, a devoção aparente, a vida secreta, tudo será revelado. E naquele dia, ou você estará coberto pela integridade perfeita de Cristo, porque você nunca vai apresentar por si mesmo integridade perfeita diante de Deus, e Deus não se relaciona a não ser com a sua própria perfeição. Ou você estará coberto pela integridade de Cristo, ou estará sozinho diante da santidade que consome toda a falsidade. Não haverá meio termo. Não haverá meio termo. Escute isso. Escute isso. Palavras finais. Se você estiver em Cristo, nada mais importa. Mas se não estiver em Cristo, nada mais importa. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor nosso, Pai perfeito, Pai das luzes, agradecemos pela Tua palavra que foi semeada em nossos corações. Tu nos chamaste a viver uma vida acima de qualquer suspeito e andar em integridade diante de Ti. Perdoa-nos quando falhamos, quando dividimos o coração, quando escondemos aquilo que deveria ser confessado e abandonado. Conduza-nos à cruz de Cristo, onde encontramos perdão, graça e poder para recomeçar. Fortalece-nos para viver na verdade, amar a Tua presença e permanecer firmes até o dia do juízo. Que saiamos daqui decididos a andar contigo, sem máscaras, sem duplicidade, firmados na integridade perfeita de Cristo. A Ti seja toda a glória, em nome de Cristo. Amém. Amém.